mais uma vez se destacando positivamente entre as ações do Ibovespa. Não é a primeira vez que isso acontece, é um movimento que a gente vem acompanhando, mas vamos falar um pouquinho sobre a diferença entre Minerva, JBS e Marfrig, começando, claro, pelo gancho do programa de hoje, que é o movimento na Bolsa de Valores. Hoje, as três ações subiram no movimento mais ou menos parecido. Minerva subiu 3,3%, JBS 3,09% e Marfrig 3,84%. Isso no pregão de hoje. Agora vamos olhar a semana, fica um pouquinho diferente. Minerva subiu 10% nessa semana, JBS 3,33%, Marfrig 5,35%. Agora, no acumulado desse mês até agora, a Minerva tem alta de mais de 11%, JBS 4%, Marfrig também 4%. No acumulado de um ano até agora, ou seja, 12 meses, Minerva sobe mais de 32%, JBS 2%, Marfrig 1%, 1,6% na verdade. Então, diante das diferenças desses números, agora a gente vai falar sobre outras diferenças dessas ações, parte fundamentalista e parte técnica também, para a gente entender um pouco sobre o que está acontecendo com esse setor na Bolsa de Valores. Para falar de fundamentos, claro que não vou ser eu, chamei reforço aqui nos bastidores, Murilo Breder, fica aqui o agradecimento pela ajuda. Ele me disse o seguinte sobre JBS e Marfrig: elas são parecidas no sentido de funcionamento da empresa, o que mexe com elas, por quê? As duas são expostas à América do Norte, o que não acontece com a Minerva, que é forte na América do Sul, exporta para Ásia e Oriente Médio, ou seja, o ambiente pode mexer de maneira diferente com essas ações por causa dos mercados onde elas atuam. Além disso, segundo Murilo, um ponto positivo para a JBS é o fato que ela é a maior de todas, uma chamada blue chip, é a forma como os analistas chamam as ações mais negociadas, aí, as estrelas da bolsa, se é que eu posso chamar assim. E o que isso significa? Quando vem investidor de fora para o mercado de ações brasileiros, é nessas ações que eles vão. Então a gente está falando de JBS na comparação com as outras do setor. A Minerva também teve um ponto positivo destacado pelo Murilo, que é o seguinte: ela paga bastante dividendo. Então, pelo lado do funcionamento, de como elas funcionam na própria Bolsa de Valores, dá para perceber que existe sim uma diferença entre elas. Apesar do setor como um todo estar andando nos últimos dias, as ações entre si, claro, tem diferença. Agora, Hugo, falando do gráfico, eu gostaria de pedir para você mostrar para a gente o que está acontecendo com essas ações nos últimos dias. A gente tem acompanhado, de fato, elas estão andando bastante. E qual que é a diferença no movimento entre JBS, Minerva e Marfrig? É curioso que no gráfico casa bastante com o que você comentou, apoiado pelo Murilo, né? A questão da Marfrig e JBS tem um comportamento muito parecido. A BIF a gente vai perceber que é um pouquinho diferente, mas antes, muito parecido também com questões que a gente vem levantando nos últimos dias, que seria relacionado à questão da troca por ativos, né? Então, a gente, falando um pouquinho mais em relação ao JBS, né, que é um ativo que tem um certo peso no Ibov, a gente teve uma semana um pouco mais pesada, talvez considerando hoje, não caiu tanto quanto a gente caiu, se eu não me engano, na terça-feira, se eu não estou enganado, mas, de qualquer forma, algumas empresas que têm peso, né, acabaram tendo um forte impacto, e isso indiretamente, tá, pode ter sido fluxo só mudando realmente a questão de setor. E agora, para a gente entender um pouquinho nessa relação e por que elas são parecidas, a primeira, né, que tem maior peso aí entre elas no índice é a referência da JBS, lembrando que eu gosto bastante da visão mais macro, a visão longa, mesmo olhando o gráfico, né, eu gosto de olhar essa referência mais longa. E a gente tem JBS, vamos lembrar aqui bastante, todas começam a ter negociação perto de 2007, tá? Talvez tenha uma diferençazinha de um mês ou outro. Então, início do IPO aqui, você tem JBS evoluindo, algo positivo, perfeito. A gente vai ver algo um pouco mais lento na Marfrig, porém, o que elas vão ter de comportamento parecido, né? Um movimento recente. Essa referência aqui, lembrando, cada barrinha dessa aqui representa um mês inteiro, um mês fechado, e a gente teve um ativo valorizando e se aproximando dessa linhazinha roxa, que é aquela que a gente fala, além da 200, a gente fala bastante dessa, que é a média 9 exponencial. Então, na realidade, é um papel que teve um bom movimento ao longo do ano passado, finzinho de 2020 também, mas ficou parado aqui, contando o mês atual, tá? Ficou parado 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, quase 8 meses. Quem comprou, se comprou no final lá do 8º mês lá para trás, quase esse período inteiro com a mesma faixa de preço. Então, agora a média se aproxima e começa a tentar empurrar o ativo positivamente.
Não vou falar tanto de Marfrig, que a configuração é bem parecida, mas vou mostrar só para vocês entenderem, que é justamente o movimento positivo aí ao longo do último ano, e esse movimento meio que lateral dela um pouquinho mais negativo, mas o mesmo raciocínio, esperando a média se aproximar. E nesse caso aqui, ele está um pouquinho mais atrás de JBS, então o ideal para ele, para você ter um pouco mais de segurança, seria esperar, né, de fato, o mensal para confirmar essa movimentação mais otimista. Quem está olhando de forma para o longo prazo. E o mais atrasado de todos, tá? Só voltar aqui para vocês visualizarem que ela também, 2007, aqui o IPO, ela também está trabalhando acima. E aí, BIF, que tem um comportamento um pouco diferente das outras duas, mesma coisa, 2007 está aqui atrás, IPO, ele está chegando lá no nível do IPO ainda. Não é que ele precisa realizar, mas é comum quando você chega, aqui pontualmente não é questão do seu IPO, né? É comum quando você chega na região de topo histórico, a cotação mais elevada que aquele ativo possa ter tido. É normal ter algum tipo de realização, mas a gente tem que ser otimista, né? Que se nenhuma empresa rompesse topo histórico, ninguém nunca andava, né? A gente só iria cair. Então, pode ser que ele pare ali um pouquinho, mas com o tempo, a expectativa, né? Se ele continuar acima das médias, trabalhando positivamente, é que ele venha de fato a superar essa região. Então, sim, né, deixa eu só dar o valor do topo histórico para quem estiver aí. Lembrando mais uma vez, se pagar algum provento, a gente precisa ajustar o valor que está aqui, mas o topo histórico dele está em 14,98. Maravilha. Hugo, a gente está vendo a diferença entre a Minerva e as outras do setor que a gente está analisando aqui, mas a gente está falando de Minerva, Marfrig e JBS, mas tem um outro ativo que vale a pena a gente trazer aqui para a nossa conversa. O Bruno Cruz, que está acompanhando a live, disse que tem JBS e está bem morna. Então eu queria saber se você pode mostrar para a gente no gráfico se tem também uma diferença entre as rivais aí do setor. Não, essas são as três principais. Então, como a gente puxou ali JBS e Marfrig no começo, a gente viu justamente isso que ele está falando, morna, porque tem 8 meses que ela está no mesmo nível de preço. Então, vou até botar aqui a BIF agora, porque em relação às outras, a BIF distanciou das médias. As outras distanciaram antes e veio esses 8 meses parado ali, travado, querendo ganhar um fôlego. Então, olha a diferença aqui. A gente recente, tá? Não olhando o macro. A gente tem BIF se distanciando das médias. E o que é normal? Normal é você parar por um tempo, esperar com que as médias se aproximem. Isso pode acontecer de uma forma lateral, como foi JBS, eu já mostro de novo, ou realizando, né, que seria o preço voltar para tentar buscar as médias. Quando o ativo está muito forte, o comum é ele ficar parado e esperar as médias se aproximarem, que foi o que aconteceu aqui com o JBS. Então, a alta dela foi um pouco antes, né, ela distanciou das duas médias e ficou esses 8 meses, como a gente mencionou, de lado. Então, se continuar respeitando, como as médias já estão muito próximas do preço atual, a visão ela é positiva, por mais que o ativo tenha ficado ali esses mais ou menos 8 meses, meio bem, na realidade, comparado com o que o Ibov conseguiu se recuperar, né, ele ficou parado. Porém, a gente não pode esquecer que lá atrás ele foi um ativo que teve um desempenho muito acima da média do mercado. Então, isso é comum, são aqueles movimentos que a gente fala bastante, o Murilo também comenta, são movimentos cíclicos, que você tem um fluxo de dinheiro indo a cada tempo para setores diferentes. Então, como a média aí no caso da JBS está chegando, pode ser que ela comece a ter uma movimentação um pouco mais positiva para os próximos meses. Não esquecendo, se perder as médias, nessa visão, ela muda, né? Passa a ser uma visão não tão positiva quanto eu estou falando hoje. Hugo, desculpa, eu falei JBS, mas a pergunta do Bruno, na verdade, era sobre BRF, essa que ele disse que estava morna. Ficou um pouco confusa aí a pergunta, erro meu, desculpa, pessoal. Ao vivo tem dessas coisas. Tudo bem, não tem problema, eu posso falar dela. Eu não acompanho, mas a gente sabe que a questão de fundamento dela é completamente diferente na questão da carne, né? Do qual é o produto, é outra história. Por gráfico, como essa veio de surpresa, eu vou dar uma olhada aqui e vou te dar um overview, deixa eu puxar ele aqui na tela junto, aqui ao vivo. Vamos lá. Essa é a visão longona, tá? E eu vou trazer direto para o diário, que é aquele jeito mais simples,
que eu falo com vocês para quem não tem conhecimento de como usar a referência e acompanhar. É um ativo que não é tão bonitinho e certinho, né? Aquela azul aqui, acho que talvez eu vou aproximar depois para vocês enxergarem melhor, tá? Mas é a média de 200 do diário. Você vê que não é um ativo tão certinho nela, mas ele vai trabalhando aqui para trás ainda de forma ascendente, né? Cada correção, o fundo é mais alto que o anterior, e o topo mais alto, isso é algo positivo. A partir do momento que você quebra essa sequência, eu vou aproximar aqui para vocês enxergarem melhor. A partir do momento que você quebra essa sequência e você começa a ter os preços, a cada vez que ele realiza, ele faz um fundo mais baixo, e quando ele respira, ele faz um topo, né, abaixo do anterior, isso é uma perspectiva ainda negativa. Então, tem que mexer muita coisa ainda positiva para que isso possa, esse ativo, né, possa ter uma visão mais otimista. Vou me atrever aqui um pouco com relação ao ativo, para quem queira, com relação à questão de fundamento dela. Ela tem um custo elevadíssimo com relação a milho, né? O Murilo até brinca que, como é que ele fala? Frango, sei lá, é um monte de milho, né? Enfim, ele dá uma brincada com relação a isso, mas resumindo, né? Para que ele possa ter a proteína lá animal, ele gasta muito com milho e por gráfico e a cotação, né, em dólar do milho está bastante elevada. Então, vai ser um ativo que, por fundamento, provavelmente o Murilo também ia falar que iria sofrer bastante ainda.